Amo vocês. Palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 10, versículo 30 a seguir. Lucas 10, 30 a seguir. Nós lemos o seguinte: Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual forma. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Inclinamos o nosso coração para receber tua instrução. Abrimos nossa mente e pedimos que o Senhor encontre com a sua palavra lugar na nossa vida, e que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus oramos, e todos digam amém. Pois bem, este é um texto um tanto que conhecido. Um intérprete da lei vem até Jesus para pôr Jesus à prova, porque a gente lê isso no versículo 25. Esta é a intenção dele. E a pergunta que ele faz é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe pergunta, respondendo, diz: que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Já que você é uma pessoa entendida, já que você é um estudioso a respeito da lei, o que é que você vê nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, versículo 27, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse assim: olha, você respondeu bem, faz isso e você vai viver. E aí, aquele intérprete, querendo ainda interpor, querendo se justificar, pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus, como já havia acontecido outras vezes, responde contando uma parábola. E aí eu quero justamente pensar com você em relação a esta parábola, porque Jesus coloca 2 cidades na parábola. Jesus coloca Jerusalém, como também Jericó. Ora, nós sabemos que Jerusalém era o centro da adoração a Deus. Quando o povo judeu queria se apresentar diante do Senhor, eles se dirigiam até Jerusalém. Era o centro da adoração a Deus. Eu e você
podemos considerar a igreja, esse lugar onde estamos, como sendo o lugar onde nós nos encontramos e adoramos a Deus, nos reunimos com este propósito, porque ninguém vem à igreja para ver um amigo, mas você vê seus amigos. Ninguém vem à igreja porque acha que a igreja é um clube social, por mais que você socialize-se, a igreja não tem o seu propósito restrito a isso, isso acontece. Mas o objetivo de estarmos na igreja não é outro a não ser o quê? Adorarmos a Deus, buscarmos a sua face, estarmos na sua presença. Jerusalém era uma cidade que refletia a presença de Deus. Quando alguém dizia vou a Jerusalém, falava de Jerusalém com temor. Então a gente entende que Jerusalém é o lugar onde todo crente deve estar, deve viver, porque se trata do lugar onde Deus se faz presente. A outra cidade é Jericó. Jericó era um centro estratégico de negócios, lugar onde se vendia muitos perfumes. Jericó, um lugar com ampla abrangência comercial. Era Jericó, um lugar de passagem, um lugar estratégico para negócios. Porém, Jericó também nós conhecemos como sendo um lugar onde morou uma prostituta chamada Raabe. Lembra lá de Josué, capítulo 6? Lembra das 6 voltas que deram durante 6 dias, e no 7º dia deram 7 voltas ao redor de Jericó, e a única casa que não caiu foi da prostituta Raabe, porque ela havia obedecido uma orientação que Josué havia dado. Lembra disso? Então já tinha aquela ideia do que era Jericó. Jericó, aliás, significa casa do Deus da lua. Olha isso. Então, se a gente pensar em lugares, Jericó não é um lugar adequado para se estar. O lugar adequado para se estar é Jerusalém. Eu e você precisamos aprender que a nossa vida deve ser construída na presença de Deus. Eu quero que você diga isso. A minha vida deve ser construída na presença de Deus. O fato é que um homem que sai da presença de Deus para caminhar segundo o curso desse mundo pode cair nas mãos de salteadores. Uma pessoa que deixa de congregar, de estar na casa de Deus, de se reunir com seus irmãos, de fortalecer a sua fé, achando que pode fazer isso sozinho, pode acabar caindo nas mãos dos salteadores. A gente já lê, nós lemos nas Escrituras o que Jesus fala. Ele diz: o ladrão, se referindo ao próprio diabo, vem senão a matar, a roubar e a destruir. E ele fala de si mesmo dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O lugar seguro é onde Jesus está. Diga amém. Então, eu e você precisamos estar na presença de Deus. Diga amém. A gente olha para o versículo de número 31 e a gente vai ver que, curiosamente, Jesus coloca um sacerdote. Mas quando Jesus coloca o sacerdote, Jesus dá uma ênfase: e descia. Um sacerdote descia. Ora, Jerusalém ficava no lugar mais alto, Jericó mais abaixo. A ideia é, se o sacerdote descia, ele não estava mais no lugar
que era de seu ofício, o lugar onde ele precisava fazer a sua missão, cumprir o seu propósito. O lugar do sacerdote não é ir junto com o mundo. O lugar do sacerdote é confrontar o mundo. Me perdoe, mas o evangelho sempre irá produzir isso, confronto. O evangelho sempre vai constranger. Nós não somos Maria, vai com as outras. Nós somos gente escolhida por Deus, que quando coloca o pé, faz a diferença. O mundo vai de mal a pior. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quem caminha no destino em que o mundo caminha, vai acabar abrindo mão de princípios. Princípios que foram estabelecidos por Deus. Vai acabar abrindo mão de propósito que Deus outorgou para a sua própria existência. E é triste, porque a gente vê muita gente que recebeu o chamado de Deus, recebeu uma missão de Deus, abrindo mão do seu propósito, desistindo de cumprir o chamado. E não convém que seja assim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Nós não podemos desistir da missão da nossa vida. Nós somos a mensagem, a pregação que o mundo lê, vê. E como? Através da nossa vida. Você prega e talvez não saiba, mas você prega. Eu prego como, pastor? Vivendo, fazendo, andando, servindo, ajudando, dando uma palavra. O seu testemunho é uma pregação. É interessante porque não só Jesus coloca o sacerdote que passa de largo, mas no versículo 32 agora Jesus coloca um levita. Um levita. Ele põe um levita. Sabe o que ele está dizendo? É assim que a religiosidade tem contaminado muita gente. Muita gente que deveria estar diante da presença, mas agora está caminhando pelo caminho dos pecadores. Está caminhando como o mundo caminha. Afinal de contas não faz mal, não tem problema. Por que se preocupar com isso? A gente vai abrindo concessões, permitindo coisas tomarem conta da nossa vida. Pequenas concessões, uma pequena fagulha pode fazer um grande incêndio acontecer. A gente vai tentando negociar com os desejos, com as vontades, fazendo só um pouquinho, achando que a gente tem o controle sobre aquilo, e quando a gente vê, está num emaranhado, está mal, está perdendo família, negócios, perdendo a essência. E por quê, pastor? Às vezes até estamos perto de Jesus, mas não estamos vivendo a plenitude da sua presença. Jesus coloca um sacerdote que era uma representação máxima da religião judaica. Jesus coloca um sacerdote, um levita, que durante várias ocasiões levou a arca da aliança, a presença de Deus. Jesus coloca na parábola do samaritano um levita. Jesus está dizendo: olha, é assim que muita gente está. Como assim, pastor? Vivendo uma religiosidade. Escute o que eu vou falar. A religiosidade faz muita gente ser crente na teoria,
mas não na prática. A religiosidade faz muita gente ser crente na teoria, mas não na prática. E por que você diz isso, pastor? Porque muitos são ou sabem o que é misericórdia, mas não têm misericórdia. Muitos sabem o que é amor, mas não sabem o que é amar. Muitos sabem o que é santidade, mas estão longe de terem uma vida santa. Muitos sabem o que é perdão, mas não perdoam. E por quê, pastor? São religiosos. A vida tem a sua base apenas na religiosidade. E por quê, pastor? Porque receberam toda instrução na presença, mas não ficaram na presença. Pegaram o que queriam de Deus, querem usufruir com aquilo que pegaram de Deus, mas não querem viver para Ele. Se relacionaram com Deus, receberam privilégios de Deus, mas agora caminham segundo a própria vontade e esqueceram do comprometimento que deveriam manter para com Deus. Estão caminhando para Jericó quando deveriam caminhar para Jerusalém. Aí você vê, curiosamente, nesta parábola Jesus coloca um samaritano. O povo de Judeu não se dava bem com os samaritanos. Depois da divisão do reino, eles desconsideraram aqueles que eram de Samaria. Eles tinham ressalvas. Ainda mais Jesus colocando um samaritano para dizer que eles deveriam ter feito o que o samaritano fez. Quer dizer, um sacerdote passa, um levita passa, não fazem nada, um samaritano chega. Sabe aqueles que vocês rejeitam, desprezam, consideram que é um pecador? Aqueles que vocês dizem, esse não tem direito de adorar com a gente, esse não tem direito de participar do culto. Sabe, aquele que vocês desprezam, rejeitam, pois é, ele se compadeceu. Porque muitas vezes é assim. Você está esperando que Deus faça do seu jeito, mas escute, Deus não obedece os seus critérios. Deus faz do jeito que Ele quiser fazer. Os samaritanos eram considerados gente o quê? Gente problemática. Gente que gostava de conflito. Mas é justamente um samaritano nesta parábola que tem compaixão do homem vitimado. Sabe o que me chama a atenção? É que nós conhecemos esta parábola como a parábola do bom samaritano, porque nós lemos, mas não era para ser a parábola do bom samaritano, era para ser a parábola do bom sacerdote, do bom levita, mas é a parábola do bom samaritano. E não é porque Jesus disse que ele é bom, é porque a gente lê e esta é a percepção que temos. Samaritano, rejeitado, desprezado. Aliás, você vai perceber nas escrituras que por vezes Jesus, sabe, rejeita ou resiste aos religiosos, ou aqueles que praticavam a religiosidade. Mas Jesus tem compaixão dos pecadores. Sabe por quê? Arrependimento basta para pecador. Agora, alguém cheio de religiosidade, ele vive assim, apontando para todo mundo e esquecendo que tem 3 dedos apontados para ele.
Quando eu era pequeno, meu pai dizia, quando eu falava, foi o Jaicinho, foi o Jazão, foi o Azael. Quando eu falava assim, pai, eles fizeram isso. Aí, ele que fez. Olha, rapaz, tem 3 dedos aí apontados para você. Os religiosos sempre estarão acusando os pecadores, mas os pecadores sempre estarão correndo para o altar. Porque o que os outros estão dizendo a teu respeito não define quem você é. O que define quem você é o que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz do Calvário. Enquanto você estiver vivo, há graça, há perdão, há misericórdia, há favor de Deus para você. O que os homens consideram nem sempre é o que acontece. Jesus está dizendo isso. O próprio Cristo não era um judeu, sabe, considerado, com pedigree. Não. Alguns diziam, pode vir alguém com excelência, alguém que é bom, de Nazaré, Galileu, da Galileia. Como pode? Pode vir alguém que preste de lá? Nem Jesus cabia na equação deles. Mas escute o que eu vou dizer. Todos nós cabemos na equação de Jesus. Oh, aleluia. Às vezes Deus usa meios não ortodoxos. Às vezes Deus usa meios que a gente não espera que Ele vai usar, mas é o jeito dele de trabalhar. É para mostrar para a gente que quem está no controle é Ele. Diga, quem está no controle é o Senhor. O samaritano vai, cuida do ferido, pastor Rocha. Ele vai e cuida, aplica óleo, o azeite que simboliza o Espírito Santo, aplica vinho que simboliza o próprio sangue de Jesus, sabe, trata das dores, dos dilemas, do sofrimento, das angústias, da luta que aquele homem tem. Corrige sua alma, sua mentalidade, coloca sobre o próprio animal e o leva até uma hospedaria, ainda cuida dele lá. E ao homem que é dono da hospedaria, lhe dá 2 denários e diz, olha, aqui está, pelo que foi feito aqui, pelo que será feito, e se faltar alguma coisa eu te pago. Quando eu olho que aquele homem leva aquele moço a uma hospedaria, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro das 100 ovelhas. Quando falta uma, 99 ficam no aprisco. O pastor vai buscar aquela ovelha que se havia perdido para levar ela para onde? Para o aprisco. Quando eu olho para essa história que este homem foi para a hospedaria, eu me lembro da nuvem no deserto e o povo de Israel caminhando debaixo dela. Quando eu olho, eu penso em Jerusalém, o lugar de onde nós não podemos sair, o lugar onde Deus derrama da sua glória. Diga amém. Quando eu olho para a hospedaria, eu me lembro de Jesus em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E tudo por quê, pastor? Porque Ele quer que você esteja onde Ele está. Oh, meu Deus. E por que Ele dá 2 denários e diz: se faltar ainda te pago mais? Ele dá além da conta. Quando eu vejo isso, eu entendo que o bom samaritano é o próprio Cristo, que não pagou na medida dos nossos pecados, mas pagou além. Ele não morreu apenas pelos pecados que você cometeu até aqui. Ele morreu por você para te dar pleno direito à salvação. E por que, pastor? Ele não está te dando direito pleno à salvação e você recebe isso e peca à vontade. Não, Ele te dá pleno direito à salvação e Ele diz: olha, não peque mais. Mas se você pecar, e você lembra dos escritos dos apóstolos, mas se você pecar, você tem um advogado fiel e justo, que vos perdoará de todos os pecados. Quer dizer, a conta foi paga, mas se hoje eu errar, se hoje eu tropeçar e cair, tem um Cristo que te põe de pé outra vez. Deus não só te tira do aperto do dia de hoje, mas Ele garante o seu futuro. Eu vou repetir: Deus não apenas te tira do aperto no dia de hoje, mas Deus garante o seu futuro. Se você caminhar nele, você caminhará seguro, com um destino poderoso. Mas a última parte, porque primeiro o intérprete da lei interpelando Jesus, querendo fazer uma pegadinha, querendo pegar Jesus numa situação, querendo testar a sabedoria do mestre. Mas quando termina o diálogo, depois desta parábola, olha o que Jesus diz. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, faça o bem da mesma forma que aquele samaritano fez. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Sabe por que é uma exigência perdoar? Porque nós já fomos perdoados. Sabe por que é uma exigência a gente agir com misericórdia em relação ao outro? É porque a misericórdia já nos alcançou. Sabe por que é uma exigência a gente amar? Porque antes de amarmos, nós já fomos amados. Então não tem conversa fiada, não tem atalho, não tem jeito. A história é essa: ame, perdoe, tenha misericórdia, tenha compaixão, faça o bem. Pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram a mim. Não interessa o que fizeram a você, interessa se você apenas é uma pessoa cheia de religiosidade ou se a vida de Deus está em você. E se a vida de Deus está em você, você perdoa, você rompe com os limites da religiosidade, você ultrapassa a linha da religiosidade e você ama. Você ama, você perdoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Gente, eu sei, não é fácil. Falar sobre perdão é mole. Falar, perdoe, é fácil. Eu já tive que orar muitas vezes: Senhor, eu perdoo. Eu não perdoo porque eu quero, não. Eu perdoo porque a tua palavra diz. Porque a minha vontade é que caísse um raio. Eu queria ter a unção.
que faria aquele irmão sentir o poder de um dragão. Rapaz, a gente tem que orar: Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E dói aqui dentro diz: não perdoo, mas você começa a profetizar, a proclamar o perdão, que você entende que aquela é a maneira correta, aquele é o caminho certo. É uma guerra, mas no final você olha para aquela pessoa e você se sente livre. Porque quem perdoa voa alto, quem perdoa é livre. E escute, você tem que perdoar, porque Ele te perdoou. E Ele não te perdoa depois que Ele esqueceu, não, porque estava sendo morto na cruz do Calvário, o Filho de Deus. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Tem gente fazendo mal contra você, mas não sabe o que está fazendo. Está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Perdoe, perdoe, deixa com Deus e faça o bem. Fique de pé em nome